Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz e graça e misericórdia seja com todos nós, né? Nesse dia, que é o 3 de novembro, né? De 2022. Graças a Deus pela conservação das nossas vidas, né? Estamos aqui, vivos, em obediência, né? Em fé, em esperança, em obediência à palavra, né? Procurando nos aperfeiçoar aí, né? No entendimento das Escrituras, procurando viver a palavra, com todas as dificuldades do mundo, né? Que não nos deixa, né? Exatamente viver a palavra, porque primeiro que a gente mora longe, né? Moramos muito longe uns dos outros, mas nós estamos aqui nos esforçando, né? Procurando o caminho das virgens prudentes, né? Para seguir por eles, né? Para chegarmos a Jerusalém Celestial, né? No dia do arrebatamento da igreja, que é a nossa esperança. Então estamos aqui, em sinceridade também, né? Em vigilância, né? Para não sermos pegos de surpresa pelos espíritos malignos que andam ao derredor de nós, né? Então, vamos continuar aí com a nossa pequena história aí? Vamos, né? Passei aí uns 3 dias, né? Sem nenhum vídeo. Mas é isso, né? Às vezes a gente fica cansado e as condições não dá, né? Não dão, né? Sim, nós estamos falando aqui dos concílios, né, da Igreja Romana, né? Que eles, que a direção dela, né? O Papa, né, principalmente, resolveu convocar concílios e mais concílios, né? Então nós estamos vendo alguns deles aqui. Foram muitos concílios ecumênicos, né, conforme eles dizem, né, que são concílios para toda a Terra, né, todo o planeta. Nós vimos aqui que o último que a gente viu foi um concílio de Constantinopla, que aconteceu no ano de 830, no ano de 830, né? Novamente Constantinopla sendo sede, né, desse concílio. E nesse concílio foi condenado o rapaz chamado Fócio, né? Que ele era o patriarca de Constantinopla, que nós já vimos aí o que foi que aconteceu aí, né? Por que ele foi condenado, né? Porque ele levantou dúvidas com respeito a vários pontos, né? Que eram considerados como dogmas na igreja ocidental, né? O Fócio aí, ele é da igreja oriental, né? Ele era de Constantinopla. Então, nós só estamos citando algumas coisas, né? Só para a gente ter noção do que esses concílios fizeram, né? Rapidamente. Aí no ano de 1123, aí já foi a cidade de Latrão, né? Que foi sede de um concílio lá. Aconteceu esse novo concílio que discutiu o quê? Basicamente ele discutiu de novo as investiduras, né? Que é o quê? A investidura era as nomeações, né, dos cargos dentro da igreja. E também nos impérios, né? Quem nomeava quem, né? A gente viu que teve um período que o imperador nomeava todo mundo, né? Depois passou para o Papa, aí foram os dois e tal, né? Então aí nesse concílio aí eles resolveram lá a questão das investiduras, né? Certo? Resolveu, mas não adiantou nada, porque continuou quase a mesma coisa, né? Que os governos começaram a influenciar, ou começaram não, continuaram a influenciar a nomeação, né, de bispo, de padre, e assim vai, até de papa, né? No ano de 1139,
voltaram de novo a Latrão para fazer outro concílio, né? A principal decisão desse concílio foi o quê? Obrigar o clero ao celibato, né? Ou seja, os padres e os bispos não podiam casar, né? E aí eles tiveram outros concílios, nós vamos citar aqui o nome deles, né? No ano de 1179 foi Latrão de novo, foi para a eleição de um papa, né? E para combater os cátaros, né? Nós sabemos aí que os cátaros eram um povo lá que né? Que combatia, né, o papado, né? E eles eram considerados como hereges, né? Eles defendiam algumas doutrinas que não tinham nada a ver com o evangelho, né? Como também o papado, né? No ano de 1215, o Latrão de novo foi sede de um concílio, né, ecumênico. E aí esse concílio aqui foi grande, né? Porque ele decidiu sobre a confissão, né? Certo? Confissão, o credo, né? De novo. Decidiu sobre a obrigação da Eucaristia, da comunhão, né? Condenação dos albigenses, né? Que era aquele grupo que a gente viu que também fazia oposição ao papado, né? Condenou os maniqueístas, né? Maniqueísmo era o quê? Maniqueísmo era aquelas pessoas que defendiam que havia um Deus do bem e um Deus do mal, né? Que estava aí lutando, né? Para ver quem é que prevalece. Condenam também os valdenses, né? Que também eram oposição ao Papa. E declararam o dogma da transubstanciação. O que é isso? O dogma é uma lei que não muda, que é uma lei de Deus, né? Que Deus iluminou o Papa e o concílio para decidir sobre isso. Qual é a decisão aqui da transubstanciação? É que aquela hóstia lá do catolicismo romano, né, depois da consagração, ela se torna no corpo do Senhor Jesus e o vinho se torna em sangue. Então, quer dizer, né, é um dogma, uma lei dos homens, né? No ano de 1245 foram para a cidade de Leão, né, outro concílio ecumênico, que faz o quê? Esse concílio ele depõe um imperador, né? Só para depor um imperador. Briga deles lá, né, com os imperadores, por causa das investiduras, né, das nomeações dos cargos, tanto na igreja como no império, né? No ano de 1274, novamente Leão, né? É sede lá de um concílio. Nesse concílio, eles proclamam o purgatório, né? E organizam a Cruzada de Jerusalém, né? No ano de 1311, 1312, foram para Viena, né? E esse concílio aqui foram para acabar com os templários, né? Os cavaleiros lá das cruzadas, né? Supressão dos templários. Era uma ordem, né? Era uma ordem armada para combater, né? A ferro e a fogo os adversários, né? E assim vai, 1414, 1418, teve um concílio numa cidade chamada Constança, onde eles condenaram aí aqueles homens que foram cabeças da reforma protestante, né? Que foi o Wycliffe, o João Hus, né? Certo? E houve também a deposição dos papas, e houve a escolha de um papa, né, chamado Martinho V, né? Certo? 1431, 1432.
Eles foram 3 concílios praticamente, mas nós vamos ver isso amanhã, se Deus quiser. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui e paz seja com todos nós. E amém, né, irmãos? Paz, né?